Tudo bem com você? Eu sou a Raíssa, professora de língua portuguesa, e juntos hoje vamos aprender um pouquinho sobre o gênero notícia. Eu tenho certeza de que será uma aula muito divertida. Antes de começar, preciso passar algumas informações aos professores e às professoras que estão acompanhando a nossa aula. Essa aula é do 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais. Trabalha a habilidade de comparar informações sobre um mesmo fato, veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual é a mais confiável e por quê. Agora que já passei as informações, vamos começar? Você já ouviu falar em fake news? Provavelmente você já escutou ou leu uma notícia mentirosa. Elas são as famosas fake news e circulam muito, principalmente nas redes sociais. Na aula de hoje, vamos aprender algumas dicas que vão nos ajudar a identificar se o que estamos lendo é fato, ou seja, se a notícia é real, ou fake, ou seja, uma notícia mentirosa. Vamos nessa? Eu tenho certeza de que vai ser uma aula muito divertida. E para começar, vamos relembrar o que é uma notícia. O gênero notícia pode ser entendido como um texto no qual se divulga um fato ou acontecimento. A notícia é transmitida principalmente por jornais, revistas e rádios, podendo ser por meios impressos, eletrônicos ou televisivos. A linguagem usada nesse gênero deve ser clara, precisa e objetiva. Como será que podemos identificar uma notícia no jornal impresso ou em algum site? Vamos então conhecer um pouco sobre as partes que constituem esse gênero. A manchete ou título principal costuma ser composta de frases pequenas e atrativas que revelam o assunto principal que será retratado em seguida. O título auxiliar tem como função complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. Vamos ver um exemplo? A manchete é: Turminhas aprendem as regras do trânsito, e o texto auxiliar é: Projeto ensina crianças com a ajuda de uma mini pista. Outro elemento importante da notícia é o lead. Ele corresponde ao primeiro parágrafo e, normalmente, resume os traços condizentes ao fato. E, por fim, temos o corpo da notícia. Nele, há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais para a compreensão do interlocutor. Mas, afinal, o que são as fake news? São essas notícias que aparentam ser verdadeiras, mas que possuem um conteúdo falso. Elas geralmente tentam se mostrar confiáveis. Por isso, temos que ter muito cuidado. As notícias falsas não são apenas aquelas que não fazem muito sentido, que têm o intuito de ser engraçadas e provocar o leitor. As notícias falsas, atualmente, buscam disseminar boatos e inverdades com informações que não estão 100% corretas. Se engana muito quem pensa que as fake news surgiram agora. Já existem relatos de notícias falsas desde a Idade Antiga, do século VI. Muito antiga, não é mesmo? Vamos aprender dicas para não acreditar nessas notícias falsas? E a primeira dica é importante não ler apenas o título da notícia. É comum que conteúdos falsos sejam publicados com títulos sem relação nenhuma com o texto, ou que manipulam as informações. Ler uma publicação do início ao fim antes de compartilhá-la diminui as chances de espalhar um boato. Confira a data da publicação. Textos antigos costumam voltar a circular pelas redes quando algum assunto vira notícia. Fique atento sempre à data da publicação. A notícia antiga pode ter sido verdadeira, mas, quando compartilhada, com o passar do tempo, ela pode acabar se tornando falsa ou não fazer mais sentido ali naquele contexto. Desconfie de textos alarmistas. Essas notícias, em geral, não têm relevância social e são elaboradas exclusivamente para chamar a atenção do público. Podem ser notícias criadas a partir de outras que acabam levando o leitor ao engano. Em alguns casos, teríamos que ler o texto todo para tentar entender melhor o acontecimento.
Confira a publicação em um veículo profissional de imprensa, ou seja, se foi publicado em outro jornal, revista ou site de confiança. Quando uma informação é verdadeira e relevante, ela provavelmente foi publicada por algum outro jornal. E a última dica é, sempre que possível, confira a fonte. Então, vamos treinar um pouco do que aprendemos na aula de hoje? Para isso, vamos fazer alguns exercícios. Vamos nessa? Leia com atenção a manchete dessas duas notícias, tente identificar elementos que indiquem se a notícia é fato ou é fake. Conseguiu identificar se a notícia é verdadeira? Essa notícia tem elementos que precisamos ficar bem atentos. O título dela é bem duvidoso. Além disso, não mostra quais foram as fontes e também não conseguimos identificar o nome do jornal que a publicou. Eu achei bem estranho. E você? Por isso, resolvi pesquisar e olha só o que eu encontrei. Viu só? Assim que eu coloquei o título da notícia na internet, descobri que ela era falsa. Algumas pessoas fizeram uma montagem com outra reportagem. Provavelmente, alguém aí na sua casa chegou até a ler essa notícia falsa sobre registrar o nome da criança de álcool em gel. Depois, pergunte para eles e conte como você descobriu. Vamos observar a segunda notícia. Achou? Nessa notícia, conseguimos encontrar mais informações do que na anterior. Ela contém elementos que provam sua autenticidade, como o nome do jornal, data de publicação e outros fatores. Agora vamos para a próxima atividade. Leia o texto e analise com todas as informações que você já recebeu sobre o assunto. É correto afirmar que A. O coronavírus é de difícil transmissão. B. As informações do cartaz não são verdadeiras. C. Podemos manter a nossa rotina normalmente. Ou D. O cartaz ilustrado da Turma da Mônica forneceu as informações corretas para a prevenção da doença transmitida pelo coronavírus. Então, qual foi a sua resposta? A alternativa correta é a letra D. O cartaz ilustrado da Turma da Mônica forneceu as informações corretas para a prevenção da doença, transmitida pelo coronavírus. Além disso, as ilustrações também ajudaram a chamar a nossa atenção, não é mesmo? Agora leia atentamente os dois textos. E o texto 1. Tenha uma feliz Páscoa e que a paz e o amor se espalhem por toda a sua vida. Texto 2. Páscoa.
A Páscoa é uma festa móvel que costuma cair em março ou no começo de abril. Sabe por quê? Porque é comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do início do outono. Também tem outro jeito de contar o dia de Páscoa. É o 47º dia após o Carnaval. E então, o que esses dois textos têm em comum? Conseguiu responder? Os dois textos falam sobre a Páscoa. O que o texto 1 fala? Bom, o texto 1 traz uma mensagem desejando Feliz Páscoa. E o texto 2, o que ele aborda? O segundo texto traz uma informação sobre a data da Páscoa. Qual dos dois textos você acha que é uma notícia? Texto, já que possui uma linguagem mais formal e traz uma informação. Aprendemos muito na aula de hoje, não é mesmo? Vamos relembrar um pouquinho do que estudamos? Começamos conhecendo o gênero notícia. Vimos que ele é entendido como um texto no qual se divulga um fato ou acontecimento. E conhecemos a sua estrutura, a manchete, o título auxiliar, o lead e o corpo do texto. Aprendemos também algumas dicas para verificar se uma notícia é verdadeira ou não. Vamos relembrar? É importante não ler apenas o título da notícia. Confira a data da publicação. Desconfie de textos alarmistas. E, sempre que possível, confira a fonte. Então, o que você achou da aula de hoje? Que tal começar a ler outras notícias e descobrir se é fato ou fake? E que tal compartilhar com a gente? Caso encontre uma fake news circulando por aí, mande pra gente e conte como você descobriu que era uma notícia falsa. Eu tenho certeza de que vai ser muito divertido. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.